Olá pessoal, eu sou a professora Regiane de História e nessa semana de estudos intensivos, o tema da nossa aula é Itápolis durante a Primeira República. Nas aulas anteriores, tivemos um panorama da Primeira República. Conhecemos alguns presidentes e os principais acontecimentos políticos, culturais e sociais do nosso país. Nesta aula, convido você, meu aluno, a fazer uma viagem pela Itápolis da Primeira República. O que será que estava acontecendo em nosso município durante esse período? Será que os eventos que fizeram parte da história do Brasil também influenciaram a história da nossa cidade? Topa fazer uma viagem no túnel do tempo? Vamos, daqui em diante, fazer um paralelo entre a história do Brasil e a história de Itápolis a partir da proclamação da República em 1889. A gente vê aí no início a fase militar, também chamada como República da Espada, por ter sido comandada por militares e vai de 1889 até 1894. O Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, entre 1889 e 1891, ele esteve à frente do governo provisório, que vai se iniciar com a proclamação, e depois ele foi eleito pelo Congresso Constituinte. E por conta do seu autoritarismo, ele acabou fechando o Congresso, mas foi deposto, tendo assumido em seu lugar o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, que governou o Brasil entre 1891 a 1894. E depois, entre 1894 a 1930, a gente vai ter a fase que nós chamamos de fase oligárquica. Então, a gente vai ver o que aconteceu no Brasil e em Itápolis, fazendo um paralelo com a cidade de Itápolis, durante esse período de 1889 até 1930. E o que será que estava acontecendo em Itápolis nessa época? Vamos ver? Se você falou Florencio Terra, acertou. Estamos no cruzamento entre a Florencio Terra com a Avenida 7 de Setembro. E andando para frente um quarteirão, chegaremos na Prefeitura de Itápolis, lugar em que o nosso prefeito administra a cidade. Mas vocês sabem me dizer o que tem a ver essa rua, essa avenida com a Constituição de 1891? Vamos recordar? Lembra que eu expliquei para vocês que em 1890 o Marechal Deodoro da Fonseca convocou as eleições para a Assembleia Constituinte e que em 1891 ele promulgou a Constituição Republicana do Brasil, ou seja, aquele livro, conjuntos de leis que regem o país. Nesse livro, nessa Constituição, além dele falar sobre o voto universal, sobre a autonomia dos estados, também tinha ali um artigo, que era o artigo 68 da Constituição de 1891, que determinava que os estados-membros eles deveriam assegurar a autonomia dos municípios. Itápolis, até então, ela não era considerada uma cidade. Ela não tinha competência para poder resolver os seus interesses. Ela era atrelada a Ibitinga. E a partir de 1891, o nosso município ele passa a se chamar Boa Vista das Pedras, ganhando o status de cidade no dia 24 de abril do mesmo ano e se separa de Ibitinga. E aí tá uma foto de 1900, É uma vista parcial da cidade, do Alto da Pedreira, em 1900. E do lado de cá a gente tem uma foto da Constituição de 1891. Itápolis passando para a categoria de município, ou seja, para a categoria de cidade, ela passa a ter o seu primeiro prefeito em 1891, que é o Antônio Florencio da Silva Terra, que ele vai governar a cidade de Itápolis de 1891 a 1893. Então, a Avenida Florencio Terra é o nome do primeiro prefeito de Itápolis.
Vocês sabiam disso? Itápolis, né, vindo a ser um município, tendo seu primeiro prefeito, a gente vai ter também o brasão de Itápolis. E esse brasão, ele conta muito da história do nosso município. Observando o brasão, a gente vê aí, né, uma elevação de pedras, né? Lembra lá o córrego das pedras, né? Espírito Santo do córrego das pedras. No alto, né, a gente vê aí uma coroa, um mural de ouro. Tem a sua parte principal uma pomba alada, que é o símbolo do Espírito Santo, né, padroeiro da cidade. Ao lado, a gente vê aí os 2 ramos de café frutificador na sua cor natural, que foi o principal produto, né, econômico de Itápolis durante muitos anos. E a gente pode ver também 2 datas importantíssimas, né, 1862 e 1891, e que elas lembram respectivamente a compra da Fazenda Boa Vista por Pedro Alves de Oliveira, anterior à sua fundação da cidade, e em 1891 a elevação da cidade à categoria de município. Então fica evidente no brasão de nosso município a importância do café, né? Por conta dos 2 raminhos ali que nós estamos vendo. Então, vamos conhecer um pouquinho como é que foi essa história do café em nosso município? Durante o segundo reinado, entre 1840 e 1889, o que sustentava o Império Brasileiro era o outro império, o do café. Veio a República e o Rei Café não perdeu a sua majestade, permaneceu, e agora era a semente do progresso. O café trouxe máquinas modernas, indústrias, bancos, ferrovias, grandes negócios, mas, sobretudo, divisas, na condição de principal produto de exportação do país. Ao terminar o século XIX, o Brasil controlava o mercado cafeiro mundial. O café era símbolo do país no exterior. Aqui a gente tem um pé de café, né? E os imigrantes trabalhando na colheita do café no Oeste Paulista. E aqui a gente tem um quadro, o café, que foi pintado por Cândido Portinari. E no Oeste Paulista, o café, nas últimas décadas do século XIX, ultrapassou a produção do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A incorporação de novas áreas começou a partir de 1870, quando havia uma grande expansão na lavoura. E por onde passava, o café transformava a paisagem e a vida das pessoas. A expansão cafeeira resultou, portanto, na ampliação das plantações e na multiplicação dos municípios. No estado de São Paulo, apenas na última década do século XIX, foram criadas cerca de 41 municípios, em regiões de povoamento recente. Itápolis, como tantos outros municípios da região, é resultado desse processo de expansão cafeeira. Aí no mapa vocês podem ver a área pintada em bege, é a antiga área do Vale do Paraíba. Aí entre 1840 e 1865, que é essa área verde, a gente pode ver o café se expandindo para Minas Gerais, Espírito Santo, né? E de 1865 a 1885, a gente começa a ver o café se expandindo ali na região de Araraquara, Rio Preto, né? Que é a região que a gente mora, né? Então, conforme esse café, essa expansão da lavoura cafeeira, ela foi crescendo, ela foi transformando a paisagem e a vida dos vilarejos na região. Bom, e para garantir trabalhadores para essa expansão acelerada das lavouras de café aqui no estado de São Paulo, a solução encontrada pelos cafeicultores paulistas foi contar com o governo para incentivar a vinda dos imigrantes para o trabalho nos cafezais da região.
O Estado de São Paulo e depois o próprio governo da União, tendo em vista os interesses dos cafeicultores paulistas, eles financiavam a passagem de famílias de imigrantes para o Brasil, pagavam a sua hospedagem, a viagem que eles precisavam fazer dentro do território, e especialmente dos imigrantes italianos. Os imigrantes, eles alteraram a paisagem e as relações de trabalho. Em especial, os de origem italiana, eles incumbiram-se da formação do trato dos cafezais, né? E, a grosso modo, esta foi a trajetória mais frequente na história dos imigrantes italianos na nossa região. A nossa região, que até então era conhecida como Alta Araraquarense. Eles vão passando por inúmeras fazendas, né, numa incessante procura de chances de trabalho, na esperança de se tornar um pequeno proprietário rural, né, independente, e conseguir se estabelecer na cidade por conta própria e finalmente ser seu próprio patrão. E nesse período compreendido entre 1880 e 1910, os italianos, né, os imigrantes, eles chegam a suplantar a antiga população de origem mineira que existiam aqui. Então eles vão passando por fazendas da região de Araraquara, Taquaritinga, né, e adjacências, numa incessante busca de chance de progresso. As correntes migratórias vindas para o Brasil, elas eram lideradas por italianos que provinham principalmente de Veneto, da Calábria, da Lombardia, de Abruzos e de Toscana. E essa é a história da minha, da sua família e de tantos descendentes de italianos que vivem aqui em Itápolis. E um rico material que conta um pouquinho do passado e do dia a dia dessas famílias italianas em Itápolis é esse livro que se chama Italiápolis, de Alcides Cassini, e você pode encontrá-lo no site do Comércio de Itápolis. E uma das histórias interessantes, e eu achei até engraçada, né, que foi contada numa dessas crônicas escritas pelo Cassini, é sobre a origem do nome Itápolis. Eu vou ler um trechinho para vocês dessa história que conta uma história muito peculiar sobre o nome, né? Sobre a origem do nome Itápolis. Trecho da crônica Um Lobe Histórico, de Alcides Cassini. Os anos foram se passando e lentamente foi crescendo o mosqueiro da Maria de Jesus. Para que possamos nos situar no tempo, diríamos que os Estados Unidos da América acertavam seus dramas internos com a Guerra de Secessão. Enquanto por aqui, como num passe de mágica, os italianos começaram a colonizar a província de São Paulo. A terra, sangue de tatu da nossa região, de origem vulcânica, ótima para os que gostam de trabalhar, se transformou em ricas lavouras de cereais. Enquanto aguardavam as primeiras safras do café, os italianos não sabiam o que fazer com a superprodução do milho, do arroz, do feijão. Aonde uma italiana cuspia, nascia uma horta. Por volta de 1910, estando Ferraro no comando e os italianos dirigindo os destinos da Boa Vista das Pedras, resolveu-se mudar o nome da vila. A nossa pequena cidade passaria a se chamar Italiápolis, um exagero na opinião de alguns. A sugestão nasceu certamente após 2 ou 3 garrafas de vinho, em algum balcão como a da venda do Bertocco, a nossa primeira lanchonete, e onde os nossos calabreses refestelavam-se com pão, pimenta e peixe em escabeche. Uma homenagem justa, mais que merecida na opinião da maioria itálica, e o assunto foi batido e rebatido, não sem tapa, pé na bunda e mordidas de orelhas. Foi um período do pisar dos desafetos, não só nos patrícios remanescentes do grupo taralista, como na caboclada chegada a tiroteios.
A troca definitiva do nome da cidade do Espírito Santo do Córrego, usado em toda a região da Mata, caberia à classe dirigente da Cosa Nostra. O Salvatore Del Guercio, um ponderado formador de opinião, argumentou que Taliápolis não passaria pela votação da Câmara. Entendia o dono do jornal Progresso que a coisa cheirava forte o assinte. O prefeito Ferraro Arguto deu razão ao jornalista. O caso requeria um lobby inteligente com que os da Andréia não concordavam, exigiam o nome Taliápolis. Os vereadores se armaram contra o projeto e encaminhá-lo à Câmara seria um desastre, coisa que o Ferraro não tolerava. Chamaram Carlo Del Guercio, um vereador habilidoso, um tipo napolitano, e a ele solicitou-se estudo preliminares da matéria. Daí nasceu o lobby histórico. A cidade se chamaria Itápolis, e os nascidos aqui, por serem oriundos, seriam considerados itapolitanos. Itápolis é uma palavra pré-formada. O prefixo ita, pedra, em tupi-guarani, harmonizava-se com polis, do grego cidade. Teríamos assim cidade das pedras. Por outro lado, o ita viria do itálico. Teríamos então, argumentou o vereador Carlo Del Guercio, um local muito italiano, pois a palavra polis, num bom vernáculo, é um elemento de composição que significa muito. Prevaleceu-se a intenção, Itápolis significa Cosa Nostra, local italiano, cidade dos italianos. E de uma maneira muito criativa resolveram a questão e agradaram a todos. Aqui temos dois personagens dessa história, o João Carlos Ferraro, que era o prefeito da cidade de Itápolis na época, e o Carlo Del Guercio, o apaziguador dos ânimos, vereador também. E à sombra do café cresceria a indústria paulista. A gente vai ver agora como que isso ocorreu. Nós já falamos nas nossas aulas anteriores como se formou-se em São Paulo um conjunto de atividades econômicas que giravam em torno do café. Alguns autores chamaram esse conjunto, que envolvia a produção, a distribuição, o financiamento e a comercialização do produto, de complexo cafeeiro. Todas essas atividades elas foram fundamentais para a criação de fatores responsáveis pela expansão industrial. Por exemplo, com a grande migração para as atividades cafeeiras, criava-se um mercado consumidor para os produtos industriais, que com a expansão das estradas de ferro ampliava-se então o mercado para o interior do estado de São Paulo. As transformações no oeste paulista aconteceram aos poucos, nas últimas décadas do século XIX. A acumulação de excedentes oriunda da produção cafeeira, com o tempo, entrelaçava-se às outras atividades, como, por exemplo, comércio, bancos, ferrovias. E esta diversificação da economia acarretou a formação de núcleos urbanos. Então, no interior de São Paulo, a gente viu os núcleos urbanos nascerem, o Jaú em 1858, Ribeirão Preto em 1870, Barretos em 1874, São José do Rio Preto em 1879, Bauru por volta de 1880, e estas cidades acabaram se tornando centros de produção industrial e de consumo, consolidados a partir de 1880, ano que marca o grande início da imigração no país. E com essa crescente tecnologia, as indústrias crescendo, chega então em Itápolis a primeira estrada de ferro, E o ramal de Itápolis ele foi construído em 1915 a partir de Tabatinga. Era um ramal curto com apenas 2 estações, mas altamente rentável, visto que a estação de Itápolis respondia por mais de 30% do faturamento das cargas da estrada de ferro dourado.
O ramal operou até o final de 1866, quando foi desativado. O ramal que ligava Itápolis a São Carlos, ele era realizado diariamente por uma composição mista. Isso quer dizer que ia tanto carga quanto passageiros. E ele saía de Itápolis todo dia às 6 horas da manhã e retornava por volta das 18 horas da tarde. A estação, que ficava onde hoje é a Praça Roberto Delguercio, ela se estendia seus armazéns até a Rua José Rossi, onde hoje é o Supermercado Vencedor. E os trilhos, eles prosseguiam até onde é a confluência da José Rossi com a Avenida Doutor Eduardo Amaral Lira. E terminava ali, tá? Os trilhos terminavam, a linha terminava ali naquele local. Além do transporte de passageiros, como eu disse, né? Trazia um grande volume de carga que carregava principalmente o café, que era a nossa principal fonte de renda aqui do município. Como Itápolis, né? Aqui em Itápolis existiam naquela época grandes máquinas de beneficiar café, e o nosso produto ele era considerado assim de extrema qualidade. Então isso fazia com que movimentasse bastante os armazéns ali da ferrovia, né? E quando havia uma grande quantidade de embarque, né? As pessoas chegavam a ir lá para ver. Era uma atração assistir o trabalho dos carregadores. E à tarde, quando a composição chegava, normalmente, era um outro evento que acontecia na cidade, porque muitas pessoas acabavam se direcionando para lá, para buscar parentes, né? Então tinha pessoas que estavam chegando na estação, então tinha uma grande quantidade de movimentos de carroça, de charretes, de aluguel, de carro de praça, todos eles à espera dos passageiros que chegavam na estação. E a estação aqui em Itápolis, ela era considerada, né, no final da década de 20, como uma das 3 melhores e mais bonitas da estrada de ferro douradense, né, Dourado, né, ao lado da Jaú Dourado e da Dourado. Bom, nós vimos aí o nascimento, né, da cidade de Itápolis, a Constituição de 1891, a vinda dos italianos, a produção de café, a vinda da ferrovia, né, durante esse período, mas também durante a Primeira República o Brasil também sofreu com a gripe espanhola. Um episódio muito parecido com o que nós estamos passando hoje, né? E em 1918 o mundo estava em guerra, quando as primeiras notícias sobre a gripe espanhola começaram a aparecer. A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia, né, com o vírus da influenza, que espalhou pelo mundo todo entre os anos de 1918 e 1919. Os historiadores e especialistas da área de saúde, até hoje eles não sabem ao certo o local exato onde esse novo tipo de gripe surgiu. Há indícios que tenha sido no Canadá ou no norte dos Estados Unidos. Esse surto, ele se aproveitou da Primeira Guerra Mundial e acabou se espalhando rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Embora algumas estatísticas falem que esse número pode ter sido muito maior, chega perto de 100 milhões de pessoas. Naquele ano, 1918, os navios que transportavam correio pelo mundo, eles acabavam aportando em vários locais, né? Aqui nessa imagem vocês podem ver. Então elas vieram de Liverpool, na Inglaterra, Lisboa, Dakar, na África, chegaram no Recife, em Salvador e Rio de Janeiro.
E esses navios, eles traziam junto com eles a doença, né? A influenza espanhola. E a gripe, ela chegou de navio, né, aos portos do Rio de Janeiro e Santos, mas foi pelos trilhos que ela atingiu a cidade de São Paulo e muito rapidamente por eles também chegou às cidades mais movimentadas e povoadas do estado e acabou se irradiando para outros lugares onde permaneceu por mais ou menos tempo, fazendo mais ou menos vítimas, né? Então, nesse mapa, a gente consegue ver que ela se espalhou pelo estado de São Paulo inteiro. E aí, conforme a doença foi se espalhando pelo Brasil e pelo estado de São Paulo, começaram as restrições, né? O fechamento das escolas, dos cinemas, dos teatros, dos jardins. As igrejas tiveram que reduzir o público das missas, os enterros de mortos não podiam ser acompanhados a pé, as compras de muitas famílias eram feitas por uma única pessoa, e tudo isso para reduzir os riscos de contágio, né? Aqui a gente vê o jornal, os conselhos do povo, né? Era um informativo que trazia as orientações para conter a gripe. Entre elas, evitar aglomerações, não fazer visitas, né? Fazer com que as pessoas idosas, né, aplicar-se mais a rigor ainda sobre esses cuidados, enfim, né? Muito parecido com os conselhos, né, e com as orientações que nós temos hoje. Bom, esse prédio aí que vocês estão vendo nessa foto, ele é chamado de Grupão e é a atual escola Professor Júlio Ascanio Malé. E aí acho que vocês vão perguntar assim para mim, mas professora, nós estamos falando de gripe espanhola e de repente você pula aí para a foto da escola, né, do Malé. É que, bom, a escola, né, no dia 10 de outubro de 1910, a Câmara Municipal autorizou a prefeitura a fazer a doação, né, ao governo estadual de um terreno para a construção da escola, né, que era o grupo escolar, o grupão, conhecido como grupão, e essa foto aí é a foto da inauguração do prédio. Esse prédio ele foi inaugurado em 1913 e na época ele se chamava Grupo Escolar Antônio Moraes Barros. A direção desse estabelecimento ele foi entregue para o professor Agnello Leandro Pereira e hoje, né, o prédio tem como patrono o professor Júlio Ascanio Malé, porque o Júlio Ascanio Malé ele foi o grande idealizador dessa escola, né? Mas acontece que em outubro de 1918 a gripe espanhola chegou aqui em Itápolis, causando muito pânico e o medo tomou conta da população. E o prefeito da época, né, ele suspendeu as aulas e transformou a escola Júlio Ascanio Malé, né, o antigo grupão, ele foi transformado em hospital para poder atender as pessoas que foram vítimas da gripe espanhola aqui em Itápolis. Então foi também já um episódio aqui em Itápolis com a gripe espanhola, né? Matou muitas pessoas, um evento muito parecido com a pandemia que nós estamos passando hoje em dia. Então é por isso que tá aí a foto do Malé, tá? Porque a escola parou e se transformou em hospital para atender as vítimas da época. Bom, e naquela época, a epidemia da gripe também afetou a política aqui no Brasil. O presidente eleito em 1918, que era o Rodrigues Alves, a gente também tem uma rua aqui em Itápolis, com esse nome.
Ele adoeceu e morreu em janeiro de 1919, sem sequer ter tomado a posse do seu segundo mandato. Após a sua morte, o vice Delfim Moreira assumiu o cargo e uma nova eleição foi convocada, sendo então Epitácio Pessoa, o vencedor do pleito. O falecimento de Rodrigues Alves se deu em um contexto crítico brasileiro, porque vinha após a greve geral de 1917 durante a Primeira Guerra Mundial. E a economia nacional dependia das exportações de café e acabou sofrendo muito o impacto da restrição do transporte mundial. Devido à guerra, a população parou de consumir, o café, e isso também acabou refletindo economicamente aqui na cidade, Muita gente sofreu devido a essa crise econômica nesse período. E eu não poderia terminar a nossa aula sem antes falar do Valentim Gentil, patrono da nossa escola. Ele que nasceu em 1900 aqui em Itápolis, mas ainda no tempo em que se chamava Boa Vista das Pedras. Ele formou-se em Direito em 1920 e em 1921 ele fundou o Oeste Futebol Clube aqui na sua cidade natal. Foi vereador da Câmara local, trabalhando pelos interesses do pequeno município, e em 1929 foi deputado estadual e mais tarde ele também foi diretor e professor da Escola Normal de Itápolis, que vinha depois, mais para frente, se tornar o Valentim Gentil. No ano de 1935 ele foi prefeito municipal aqui em Itápolis e em 1948, quando tudo levava a crer que ele iria sair como candidato a governador do estado de São Paulo, ele faleceu em consequência de uma intervenção cirúrgica no coração. E a cirurgia dele foi realizada pelo médico Euclides Zerbini, que também, por curiosidade, é conhecido por ter feito o primeiro transplante de coração aqui no Brasil. Bom, gente, a nossa aula vai terminar por aqui. Eu espero que essa aproximação entre a história do nosso município e a história do Brasil, que estavam os acontecimentos, da história brasileira, tenha feito vocês entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo do primeiro bimestre e que vocês entendam, que tudo que acontece de certa forma no Brasil, no mundo, influencia o nosso dia a dia e influencia a nossa história, tanto do passado como atual, tá? Obrigada por vocês terem assistido a aula até aqui. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição. Abraço a todos!